Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da codificação, a doutrina espírita. A codificação são as 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. E essa terceira obra tem o título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós já vimos aqui o item 1 e 2. Hoje vamos ver o comentário de Kardec a essa afirmativa que Jesus fez, que um dos 10 mandamentos também faz, sobre honrar pai e mãe. Diz Kardec no item 3. Tem o subtítulo, item 3, de piedade filial. Inclusive, ontem trouxemos uma história de Richard Simonetti no livro Encontros e Desencontros para ilustrar bem essa matéria que parece simples, parece óbvia, mas não é tão simples nem é tão óbvia para muitos de nós. Diz então o nosso Allan Kardec: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai não é amar pai e mãe, é honrar. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, com o pai e com a mãe, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, tudo aquilo que já sabemos sobre caridade é muito mais rigoroso quando se trata de pai e de mãe. Esse dever, essa piedade filial, que é um dever, se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe. Muitas vezes, não apenas os pais biológicos, mas também os pais adotivos, os pais que assumiram essa responsabilidade e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Então, para os pais biológicos, há uma ligação que é natural, marcada pela própria genética. Então, aqueles que não têm essa ligação e que adotam este amor de pai e mãe, quando biologicamente não precisariam, aspas, mas é o seu senso de dever, de caridade que os faz muitas vezes adotar esse papel de pai e mãe na vida de uma criança, na vida de um jovem. Então, quanto mais, ou melhor, quanto menos ligação formal, mais o mérito desses que abraçaram essa causa junto a esses corações que necessitavam dessa figura materna e dessa figura paterna. Continua o nosso codificador. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Mas eu vejo muitos filhos que chegam à idade já avançada e que desencarnam e que nada acontece com eles. Mas nós não temos uma vida só.
E muitos erros que são cometidos com os pais vão ser, posteriormente, em outra encarnação, resgatados convenientemente, principalmente até mesmo, ou em situações em que tenhamos dificuldade de conseguirmos pais que assumam esse papel junto a nós. Também pode ser até como nós, como pais, passando dificuldades com filhos. Isso sempre dentro das nossas necessidades reencarnatórias, pensado pelos maiores da vida espiritual, sempre que possível também nós participando. E assim vamos dando continuidade ao atendimento das nossas necessidades reencarnatórias, necessidades morais, não é? De crescimento espiritual. Nosso Kardec continua. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome quando eles mesmos não se privam de nada. Quer dizer, esses filhos satisfazem esse mandamento quando dão muitas vezes condições ruins aos pais, quando eles mesmos gozam de boas condições. E ele continua perguntando: em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta em vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Não, aí não são pagamento de uma dívida sagrada. É o que ele diz aqui, olha. Não são do interesse do que eles receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí a piedade filial, só aí está a piedade filial aceita por Deus. Pagamento de dívida, fica parecendo que nós estamos devendo. Eles fizeram por amor, não fizeram para receber. Nesse sentido, não estamos pagando de volta, porque em nenhum momento seus cuidados, como ele mesmo diz, foram cuidados que seriam cobrados. Mas nosso senso de dever os assiste por amor. Amor. Assim como eles nos amaram, nos legando o melhor, e mesmo que a gente pense que não foi o melhor, que eles poderiam ter dado mais,
mas nós não estamos dentro do outro. E muitas vezes o outro fez o melhor que podia, que entendia, que conseguia. Dentro de todas as limitações, na medida em que pai e mãe não é uma tarefa que se assume por dom ou por talento. Tem pessoas que têm, mas tem pais e mães de todas as configurações. Não se exige nenhum título, não se exige nenhum curso. Simplesmente a maternidade e a paternidade vão acontecendo na vida das pessoas. E são pessoas imperfeitas num mundo de provas e expiações, ou seja, às vezes, por melhor que a gente tente fazer, esse nosso melhor não é o melhor. E dentro desse entendimento, sempre os pais estarão dando o melhor que podem. Daí, e deram o melhor, principalmente o melhor, quando nos proporcionaram a oportunidade de estarmos na carne. Sem a contribuição deles, isso não seria possível. Mesmo aquele pai que abandona a mãe, grávida que seja, está ali a sua contribuição. Sem aquela contribuição, nós não estaríamos aqui. Então, quando fazemos o melhor nessa piedade filial, esse dever é um dever de senso moral, mas é um dever de piedade filial que nos remonta a um dever de amor. O melhor, claro, que pudermos também dar de nós nesse sentido. Mas eu não tenho o que dar em termos de amor para o meu pai ou para minha mãe por causa disso, ou disso, ou disso, daquilo? Ok, então vamos fazer simplesmente porque isso é o certo. Isso é o correto. Isso é o correto. É uma dívida com a nossa própria consciência, não é? E se não a quitamos, que o preço vem salgado lá na frente. Não só com pai e mãe sabemos com relação a tudo. É preciso que estarmos atentos à nossa consciência, porque é ela que vai ficar sobrecarregada diante dos nossos erros do presente, no futuro, assim como no presente, estamos sobrecarregados ou simplesmente assumindo as responsabilidades dos erros do passado. Kardec continua: pois daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza. Então, esse é o senso de dever. Então, o que deve não o que deve no sentido de dívida, mas o que deve no sentido de dever moral. O que deve aos que sustentaram a sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras provações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Foi aquilo que falamos antes, não é? Como é que as coisas vão se dar no futuro? Como podemos resgatar diante da nossa própria consciência esse tipo de erro? Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que tiver feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezaram seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los. Vejamos, punir nem sequer censurar. Porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Vejamos de novo com referência ao passado, né? Às vezes estamos só herdando consequências do passado. Mas, independente dos porquês,
vamos agir com o entendimento de que, diante dessa realidade, independente do porquê ela está na nossa frente, deve ser vivida da melhor maneira, seja a realidade que for. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, ou seja, que dizem respeito ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos é ainda mais repreensível em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, ou seja, com o próximo, não próximo com relação aos vínculos familiares, não é? Aquele próximo mais próximo, o que talvez não fosse senão uma falta para com o primeiro caso, pode ser um crime, ou seja, faltarmos com toda esta caridade a nossa parentela, não é? E principalmente a pai e mãe, não é? Parentes aqui, pai e mãe, lembrando parents em inglês, que é pai e mãe. Então, nesse caso, pode vir a ser um crime, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Então, quando nós faltamos a caridade a pai e mãe, está aliada essa falta de caridade à ingratidão. Então, a falta torna-se muito maior. Fica, então, o comentário do item 3 de Kardec. E amanhã estaremos de volta, dando continuidade aqui ao nosso capítulo 14, Honrar o vosso pai e a vossa mãe, do projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.